Amados irmãos, abram, por favor, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1. Eu vou iniciar uma série de mensagens no livro do profeta Jonas. E hoje nós teremos a primeira delas. Leremos um texto bem longo, leremos o versículo 1 apenas. Jonas capítulo 1, verso 1. E o tema da nossa mensagem é: o que você fez no verão passado? Jonas capítulo 1, verso 1. Todos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, presta atenção nisso, filho de Amitai, dizendo, : Os irmãos podem sentar. Eu sei o que você fez no verão passado. Nós já ouvimos isso em algum momento. O livro do profeta Jonas, meus irmãos, além de livro profético, ele é também uma espécie de autobiografia que está na terceira pessoa. E é interessante que quando nós buscamos ler o livro do profeta Jonas, eu espero que durante a semana os irmãos gastem algum tempo lendo e refletindo no livro do profeta Jonas. Não faça uma leitura corrida demais, não. Faça uma leitura, pausada, leia com calma. Nós buscamos, digamos assim, as declarações proféticas e nós só encontramos, na verdade, uma sentença de declaração profética, que está no capítulo 3, no verso 4, que nos diz assim: Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. É apenas esta sentença que nós encontramos em todo o livro do profeta Jonas. Você quer encontrar uma declaração profética? Me parece que essa é a única declaração profética, especificamente, bem direta, né? O restante do livro é um conteúdo autobiográfico, Jonas contando a sua própria história. É o que nós vemos no livro do profeta Jonas. Aliás, uma das coisas, eu já preguei sobre Jonas há uns anos atrás, e uma das coisas que eu tenho quase que certeza que eu citei aqui, é que eu disse que o livro do profeta Jonas é muito interessante porque Jonas conta os seus próprios pecados. É um livro que fala assim: olha, eu errei, vejam os meus erros. É muito interessante isso. E o livro, meus irmãos, eu considero como indispensável para nós cristãos por pelo menos 3 razões. Primeiro, como eu já falei, é um livro autobiográfico. Ao lermos o diário do profeta, escrito na terceira pessoa, narrando o período em que ele viveu, fugindo de Deus, nós descobriremos que o coração e a consciência do profeta são cuidadosamente examinados. É o próprio profeta que expõe, que olha para o seu próprio coração e sua própria consciência. Ele descreve isso. Imaginemos aqui você olhar para o seu passado, os erros que você cometeu, e você começar a escrevê-lo. E começar não deixando de narrar os seus podres, sabe? Não é aquela coisa: fale sobre o seu passado. Eu já errei muito, ponto. Não, você não está falando sobre o seu passado. Outra coisa é você falar de fato sobre o seu passado. Olha, eu tinha 17 anos de idade e eu já conheci o João Paulo, e uma vez João Paulo passou por mim, eu tive uma briga com ele, e eu me lembro que
A gente foi jogar futebol e o João carregou a bola assim, aquilo veio no meu coração e eu dei um carrinho nele e arrebentei o tornozelo do João. Tive vontade de esganar ele depois. Mas aí alguém disse, deixa pra lá e tal. E aí eu disse, foi sem querer, eu escorreguei e acertei o seu tornozelo. Sabe? Eu estou contando o que eu fiz. Isso nunca aconteceu, graças a Deus, né, João? Podemos jogar futebol um dia, você pode ficar tranquilo. Se você passar por mim, o máximo que eu farei é puxar a sua camisa. Aí a gente vai fazer, né? Vai ser falta, pênalti. Então, eu vou puxar a sua camisa. Né? Com o Renato jogando, eu não posso afirmar a mesma coisa. Né? Mas uma coisa é você descrever, e foi o que Jonas fez. Jonas, meus irmãos, o livro revela a confusão do coração de Jonas. O livro revela os seus medos, o livro revela as motivações do profeta, o livro revela também as oscilações de humor do profeta. O profeta não teve, eu acho que ele teve vergonha, mas ele ainda assim deixou bem claro as oscilações do seu humor. Ele, o profeta de Deus, ele, o servo de Deus, ele diz, bota lá, tudinho. Segunda coisa é que Jonas, o livro, ele é teocêntrico. E aqui eu quero fazer a observação porque alguém já disse que as pessoas têm olhado tanto para a figura do grande peixe que fracassam em ver o grande Deus. No livro, as pessoas, quem lê o livro geralmente fala o grande peixe. Que peixe é esse? Isso não pode ser uma baleia. E começa a ficar em cima da figura do grande peixe, que acabam fracassando em ver a figura do grande Deus, do amoroso Deus, do misericordioso Deus, do gracioso Deus. O livro não é sobre Jonas especificamente, apesar de ser biográfico. O livro não é sobre o grande peixe, apesar de ser uma cena que nos chama a atenção. O livro não é sobre Nínive, porque Nínive também se destaca no livro. O livro é sobre Deus. O livro é sobre o caráter de Deus. O livro, meus irmãos, é sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor do Senhor. O livro fala sobre a doutrina de Deus. Gaste algum tempo examinando o livro e os irmãos verão que o livro é de fato sobre Deus. A terceira razão aqui, motivo de ser muito importante para nós cristãos lermos este livro, estudarmos este livro, é que Jonas é missional, é um livro missional. O texto é um chamado para, lançando fora toda relutância e desobediência, lançando fora essas coisas. Esse livro é um chamado para seguirmos obedientes no cumprimento da grande comissão estabelecida pelo nosso Senhor a nós, seus servos. O livro diz, olha, Deus está te chamando, vai e pregue. Deus está te chamando, vai e anuncie. Deus salvou você, vai lá, meu irmão, e pregue o evangelho, anuncie Jesus Cristo, não fique calado. A graça que você recebeu não é só para você, é para você compartilhar. O tesouro que você recebeu não é para você ficar rico sozinho, é para você enriquecer a outros. Compreende? Pois bem, Jonas descreve as suas lutas interiores, Jonas descreve as lutas interiores daqueles que são desafiados por Deus, Jonas revela o coração e a compaixão do Senhor dos Exércitos. E fazendo um voo panorâmico aqui no livro, duas questões eu quero ressaltar. Aliás, duas questões. A primeira delas, a primeira questão é que o que nós temos aqui é um profeta relutante. Né? Por exemplo, Jonas capítulo 1, Jonas está correndo de Deus. Jonas recebe um chamado de Deus, ele se recusa a cumprir e corre da inescapável presença de Deus. Inescapável. Ele tenta correr, ele, profeta de Deus, conhece o Senhor.
havia aprendido sobre Deus, conhecia o próprio Deus, e ele tenta escapar da inescapável presença de Deus. Isso é uma loucura. Já imaginou hoje, você crente no Senhor Jesus Cristo, salvo pela graça de Deus, conhece o Senhor, já ouviu a palavra de Deus, está aqui estudando CETEB com João, mais uma vez citando João hoje está famoso. E aí você comete um determinado pecado e resolve, vou fugir para Murié, Minas Gerais, vou ficar lá escondidinho. Murié é cidade grande, não. Vou fugir para Patrocínio do Murié, num lugarzinho chamado 3 Barras. Vai andar, vai ter que pegar uma charrete, meu filho. Casa dos meus avós. Vou ficar lá no meio do mato para Deus não me achar. Você não trataria isso como loucura? Se a Elisângela dissesse um negócio desse para você, o que você ia falar para ela? Tá maluca, menina? Não tem como fugir de Deus, trata do teu problema. Não há como fugir. Não, Deus não vai me achar que não. Vai. Ele vai. E Jonas está correndo de Deus. Rapidamente, Salmo 139 é magnífico, dos versos 1 a 10. O texto diz assim, salmista Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali, a tua mão me guiará e a tua destra ou a tua direita me susterá. É impossível escapar de Deus. Mas o que nós temos no capítulo 1, Jonas correndo de Deus. No capítulo 2, Jonas correndo para Deus. Jonas é engolido pelo grande peixe. E lá dentro, durante 3 dias e 3 noites, ele reflete, ele se arrepende e ele ora. Então ele está correndo para Deus, ele está buscando o Senhor, ele está reconhecendo, olha, eu estou frito, ou eu estou morto, né? Eu preciso de Deus. E ele corre para Deus. No capítulo 3, Jonas está correndo com Deus. Ele recebe pela segunda vez a palavra do Senhor, a ordem de Deus para pregar em Nínive. Ele recebe essa segunda chance e o profeta então começa a correr com Deus e constata o sucesso do seu ministério. Deus faz maravilhas, derrama um avivamento em Nínive. O povo se converte, todos querem sacrificar ao Senhor, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, o negócio fica doido. E aí no capítulo 4, Jonas, ele corre à frente de Deus. Jonas é de novo petulante, e ele, em vez de se alegrar com a conversão dos ninivitas, ele se irrita com a graça de Deus que é derramada sobre aquele povo. A objeção de Jonas revela que ele, por um momento, se achava à frente de Deus. Eu sei o que é melhor para esse povo. Eu sei o que é melhor. Esse povo não merece. Esse povo não pode ter a graça de Deus. Esse povo não pode se converter. Esse povo não é digno. Ele está à frente de Deus. Está correndo na frente de Deus. E a segunda coisa que nós vemos aqui é o Deus resoluto em amar. Primeiro é o profeta relutante. O segundo, o Deus resoluto em amar. O Deus resoluto em demonstrar misericórdia. O Deus resoluto em mostrar a sua salvação. Capítulo 1, nós temos a eleição de Deus. Jonas correu de Deus porque descobriu que Deus escolheu amar um povo.
Os ninivitas eram um povo terrível, práticas terríveis, um povo pagão, um povo com o coração inclinado a praticar toda sorte de males. Os ninivitas não fizeram absolutamente nada para merecerem o amor do Senhor, não fizeram nada, e Deus resolveu, na sua soberania, Ele disse: eu vou amar esse povo, eu vou salvar, tem muito povo meu ali, eu vou operar maravilhas, eu vou salvar. Deus quis salvá-los. Capítulo 2, nós vemos a proteção de Deus. Jonas corre para Deus quando descobriu o cuidado do protetor do Senhor. O amor de Deus vai proteger o profeta e constranger esse profeta ao arrependimento. Então nós vemos aqui a proteção do Senhor. Ele está no ventre do grande peixe, Deus o protege, o livra, né, da morte. O capítulo 3, nós vemos a manifestação de Deus, né? Jonas correu com Deus e descobriu contra a sua vontade que o Senhor está pronto para manifestar a sua graça, né? Então nós vemos aqui Deus se mostrando propício aos ninivitas. E o capítulo 4, por fim, nós temos a compaixão de Deus, né? Jonas corre à frente do Senhor porque não suportou conviver com a compaixão de Deus, e que reparte com que o profeta, né, a repartida com que o profeta não gostava, a compaixão que o Senhor coloca diante daquele povo, o profeta falou: não gostei disso não, de Deus fazer isso, não quero isso não. Pois bem, a história de Jonas, meus irmãos, serve muito bem para ilustrar que onde habita o pecado, a graça de Deus pode ser superabundante. E aqui eu quero voltar à frase do início: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Essa frase, na verdade, é um tema de um filme. Foi produzido, aliás, eu não sei quando foi produzido, mas em 1997 foi lançado, né? Foi exibido. Basicamente o filme fala sobre que em uma cidadezinha pequena, uma cidade costeira, 4 adolescentes atropelam e supostamente matam uma pessoa, um desconhecido, e com medo das consequências eles se livram do corpo e jogam esse corpo no mar, né? E um ano depois, cada um foi viver a sua vida, aquela coisa todinha, e um ano depois esses 4 adolescentes resolvem se encontrar novamente. E onde? Nessa cidadezinha, né? Em que eles haviam, sem querer, cometido um crime, foi um acidente, mataram uma pessoa, eles entenderam que tinham matado essa pessoa, jogaram essa pessoa no mar. E aí, um ano depois, eles se encontram nessa mesma cidade, e uma menina, uma dessas adolescentes, recebe então um bilhete, de repente recebe um bilhete: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A partir daí, crimes horrorosos começam a acontecer, mortes acontecem, e todas causadas por um gancho de um pescador. O cara foi jogado no mar, e agora a ferramenta que o indivíduo utiliza para matar essas pessoas é um gancho de um pescador. O filme todo é basicamente isso. É um filme de terror, não recomendo nenhum de vocês verem o filme. Eu vi um trecho dele, né? Não tive muito... Sabe aquela coisa? Eu não gosto de filme de terror, né? Então eu vi, falei, é mais uma daquelas loucuras, não preciso ver esse negócio, mas para trazer isso aqui aos irmãos, eu li só a sinopse do negócio, né? Mas tem uma outra frase que remete a isso daí, né? O teu passado te condena. Já ouviram isso também, não já? Já. Tem uma outra ainda. O teu telhado é de vidro, olha aí. Já ouviram isso? Todo mundo tem um telhado de vidro. Esses dias aí teve inclusive um negócio nas redes sociais, nas mídias aí, sobretudo esportivas, porque é um ex-jogador de futebol, eu posso falar o nome, não tem problema, o negócio é aberto, um ex-jogador chamado Walter Casagrande, né? Ele é muito conhecido no meio esportivo pela sua acidez,
nos seus comentários, né? Ele é muito ácido nos seus comentários e geralmente ele não faz apenas comentários do jogo, da habilidade ou de um erro técnico de um jogador, né? Mas ele quer entrar na vida do jogador e está dizendo, fulano, você quer dizer, não, fulano, a visão dele, aí começa a entrar na questão política e ele é conhecido por isso, pela acidez dele, né? E ele fez um comentário sobre um ex-jogador de futebol, Rafael Sobis, né, que confessou que não havia corrido, né, ou se dedicado de maneira adequada num determinado jogo contra um determinado time que ele tem apreciação. E ele falou que naquela partida, ele confessou isso, anos depois ele agora confessa que naquele jogo ele não deu tudo de si, porque do outro lado tinha um time adversário que ele amava, que ele gostava, um clube que ele gostava. E aí o Walter Casagrande bateu no cara, mas bateu muito. E não demorou muito para que o assunto se tornasse pauta de um programa esportivo. E todo mundo dizia, ele esquece que o telhado dele é de vidro. Ele esquece que o passado dele o condena, ele esquece que o que ele fez no passado não dá a ele moral nenhuma para falar de qualquer coisa que seja, qualquer erro que seja cometido por qualquer jogador. O telhado dele é de vidro, é o que todo mundo estava dizendo. Pois bem, nós falamos assim, o teu passado te condena, o teu telhado é de vidro, meus irmãos. Nós falamos assim quando fizemos alguma coisa no passado que aflorou, que acabou vindo à tona no presente, e de alguma forma isso nos confronta, ou confronta a vida de alguém, que vem nos contradizer, que vem nos condenar. Por isso usamos essa expressão, ou é usada essa expressão, teu passado te condena. Porque lá atrás você já fez um negócio que está contradizendo aquilo que você está dizendo agora. Aquilo que você está falando aí, olha, lá atrás você fez o inverso. Você está dizendo isso aqui, mas você também já fez isso. Em casais, acontece isso em briga de casal? Marido e mulher? Acontece, gente. Você está falando isso, mas você também já fez. Mas o que esse título tem a ver com o profeta Jonas? Por que esses títulos, ou por que essa expressão? Por que eu tenho que pensar nisso? Eu sei o que você fez no verão passado, ou o teu passado te condena, Jonas. Teu telhado é de vidro, Jonas. Por quê? Bom, abram comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 14. O nome de Jonas, filho de Amitai, ele aparece pela primeira vez aqui neste texto. Capítulo 14, a partir do verso 23. E o texto nos diz, 2 Reis 14, verso 23. Estou ouvindo ainda barulho de folhas. Isso é muito interessante. É gostoso isso, né? Vocês não gostam não, gente, desse barulhinho? Eu gosto. Mas não precisa fazer mais, não. O texto nos diz, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou a Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hefer.
Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Há pelo menos, meus irmãos, 3 motivos para ligarmos esta frase: o teu passado te condena, o teu telhado é de vidro, eu sei o que é que você fez no verão passado, Jonas. Há pelo menos 3 motivos para ligarmos essas frases ao nosso profeta aqui. A primeira delas, o primeiro motivo é a fidelidade no cumprimento da primeira missão. Quando os ninivitas, quando o profeta profetizou aos ninivitas, não foi esta a primeira vez que ele havia profetizado. Jonas já havia profetizado, já havia cumprido o chamado do Senhor na sua vida. O Senhor já havia levantado Jonas para profetizar outras vezes, e talvez essa outra vez, pelo menos é o que está aqui em 2 Reis, capítulo 14, versos 23 a 27. É o profeta Jonas, filho de Amitai, que é levantado pelo Senhor para profetizar ao povo, para dizer a esse povo, para revelar ao Senhor a vitória, ao povo, a vitória dele sobre os assírios. E é curioso que nessa primeira vez, aqui em 2 Reis, capítulo 14, o profeta Jonas não se mostra relutante, mas ele vai e profetiza. Ele vai e anuncia. Ele fala. Ele declara a vitória de Israel sobre os assírios. Ele cumpre o chamado de Deus. Ele coloca o pé na estrada e vai. Afinal de contas, a profecia favorecia o seu próprio coração. É o meu povo. É a vitória do meu povo. A profecia beneficiava o povo de Deus. Então ele vai e profetiza. A segunda coisa, o segundo motivo para ligarmos essa frase ao profeta Jonas é a responsabilidade de ser chamado profeta de Deus. Quando, meus irmãos, Deus chamava um homem, ele entregava a ele uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade inigualável para falar às nações. Não era um papel qualquer. Hoje nós temos milhares de pastores no mundo. Hoje, inclusive, tem gente que se auto-ordena. Eu, em nome do Senhor Jesus, me ordeno a bispo desta igreja. É assim em muitos lugares, é ou não é? Já ouviram isso, não já? Já. Eu me auto-ordeno apóstolo. Aí põe a mão sobre a própria cabeça. Hoje pessoas são ordenadas ao ministério pastoral assim, de qualquer jeito. Muita gente, assim. Porque o cara prega bem, porque é dinâmico, porque é interessante, é engraçado, ordena o cara. Porque estudou no seminário, ordena ele, afinal de contas conhece teologia. Por muitos motivos, ordena-se pessoas ao ministério pastoral. Porque o pai dele é pastor, coloca ele também como pastor. Filho de pastor, pastorzinho é. Não é isso. É isso, gente. Ah, não, porque se o pastor morrer, tem que ter um sucessor. E quem será o sucessor? O filho do pastor. E pode divulgar essa mensagem aí, tá? Pode divulgar. Mas aqui,
O profeta no Antigo Testamento, meus irmãos, não era, as coisas não aconteciam assim não. Era muito sério esse chamado. E essa pessoa recebia uma grande responsabilidade, era um peso sobre os ombros dessas pessoas. Ouçam o que diz Amós, profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 3. Profeta Amós, capítulo 3, versos 7 e 8. O texto diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Ou seja, quando Deus entrega uma mensagem, ela precisa ser anunciada. Não importa se essa mensagem é doce ou ela é amarga, ela precisa ser anunciada. E eu peço a graça de Deus, em todas as vezes que me preparo para vir neste lugar, para anunciar a palavra do Senhor, eu peço a misericórdia do Senhor, que jamais venha fugir daquilo que o Senhor tem proposto, da vontade de Deus para a igreja. E se em algum momento eu estiver pregando aqui, a mensagem for direta no seu coração, não diga ao pastor, está dando indireta para mim. Não é indireta, é direta. Entendeu? Direta. Porque se a mensagem vem de Deus, ela é direta. Deus está falando contigo. Arrependa-se. Deus viu o que você fez no verão passado. Arrependa-se. Deus sabe do seu coração. Arrependa-se. O teu telhado é de vidro. Arrependa-se. Então não é indireta, é direta mesmo. Ao ser chamado por Deus, o profeta recebe uma responsabilidade, meus irmãos, que é intransferível. E Jonas sabia disto. Jonas sabia disto. Jonas não era um profeta desavisado, sabe aquela coisa? Você é profeta, fulano foi profeta, falou um negócio aí de Deus, ele nem sabe. Não, não é isso não. Jonas é um servo de Deus. Jonas é um profeta do Senhor, separado por Deus para enviar mensagem da parte do Senhor. Então ele sabe da responsabilidade dele, ele sabe do seu chamado, e ele sabe que se a mensagem é doce ou amarga, não importa, ele tem que entregar. A terceira coisa é que Jonas teve o privilégio, provavelmente ter sido treinado na escola de profetas. Havia uma escola de profetas naquela época. Não me pergunte quais eram as disciplinas. Faça-me um favor. Não dá, assim não dá. Não me diga quem eram os professores. Não se sabe. Ninguém sabe. Só se sabe que existia uma escola de profetas. Segundo Reis, capítulo 2, verso 3, verso 5, verso 7, verso 15, capítulo 4, verso 1, verso 38, capítulo 5, verso 22, capítulo 6, verso 1. Fala dessa escola de profetas. E esses alunos, inclusive, eram consultados, todo mundo conversava sobre os feitos de Deus, as coisas que estavam para acontecer. Governantes queriam fazer alguma coisa, conversa com os profetas, vá lá na escola de profetas e fala com eles. Jonas, além de ser contemporâneo, ter o privilégio de ser contemporâneo de pelo menos dois profetas, Amós e Oséias, além de ser contemporâneo dessa gente, Jonas, provavelmente, os comentaristas dizem que certamente ele foi treinado numa dessas escolas. Como eu disse, o profeta não surgia assim. Ele tinha um treinamento. E hoje eu fico bobo que tem pastor que não quer estudar. É esquisito isso, né?
Mas ele tinha treinamento. Havia essa escola nos dias do profeta Elias, do profeta Eliseu, por exemplo. E no mínimo, meus irmãos, Jonas pertencia a essa geração de homens privilegiados, homens que receberam de Deus esse chamado, que carregavam sobre os seus ombros essa enorme tarefa, pesada tarefa, árdua tarefa, mas gloriosa tarefa. E Jonas era esse homem, um deles. Ele teve o privilégio de ter sido treinado, preparado. Inclusive, há algo interessante, há uma lenda judaica, e aí ressalto, lenda judaica, bem antiga, que afirma que Jonas era o filho da viúva, era o filho da viúva de Sarepta, lá de 1 Reis, capítulo 17, verso 7 a 24, esse filho que foi ressuscitado pelo profeta Elias, né? Dizem que ele era o filho dessa viúva e que recebeu esse chamado, foi ressuscitado para ser profeta do Senhor. É uma lenda. Mas o fato é que o profeta recebeu esse chamado, meus irmãos, ele foi chamado por Deus, foi capacitado da melhor maneira possível, da melhor forma possível pelo Senhor. E ele cumpriu fielmente a sua primeira missão. Ele falou, decretou lá que Israel venceria os assírios. E o passado de Jonas o condena quando ele corre de Deus, recusando-se agora a pregar para Nínive, anunciar que Nínive, olha, muitos serão salvos. O passado dele o condena por isso. E eu quero concluir com duas coisas, três coisas. A primeira delas, o passado de Deus. Aliás, o nosso passado nos condena quando nós recebemos a graça do Senhor e nós não repartimos. Jonas, o Israel de Jonas, aliás, nos dias de Jeroboão, vivia nos pecados dos seus antepassados. Era o que estava acontecendo com o povo de Deus. Mas assim mesmo o Senhor agiu com graça. Israel recebeu a graça de Deus para vencer os assírios e reconquistar parte de suas terras. Isso aconteceu. Jonas mesmo foi aquele levantado pelo Senhor para profetizar isso. Jonas repartiu a graça que ele recebeu com o povo de Israel, mas agora ele não quer repartir a graça que ele recebeu com os ninivitas. O nosso telhado é de vidro, o nosso passado nos condena quando nós somos seletivos na distribuição da graça, quando nós escolhemos a quem amar, quando nós escolhemos a quem socorrer, quando nós escolhemos a quem pregar, quando nós selecionamos do nosso jeito, segundo os nossos olhos carnais, o nosso coração imperfeito, e nós falamos, para este eu prego, para aquele eu prego, mas para aquele grupo ali eu não anuncio. Para lá eu vou, mas para ali eu não vou. Vamos abrir uma igreja no Leblon, mas em Austin, não. Compreenderam? Vamos falar de Jesus para Beltrano, que é empresário, mas para o irmão que mora lá no alto do morro, não. Vamos pregar para aquela senhora, para aquele senhor que está andando na praça, mas tem um mendigo ali, para ele, não. Vocês compreendem? Eu vou alertar o irmão fulano que ele está cometendo alguns erros, mas Beltrano, não, eu não quero falar com ele. Mas você não recebeu uma palavra do Senhor? Um jovem tal está andando em pecado, eu vou falar com ele, mas o outro lá, não, aquele lá eu vou deixar, deixa ele, quero saber de mais nada não. Nós não podemos ser, meus irmãos, seletivos.
na distribuição da graça que nós recebemos, da palavra de Deus, a palavra do Evangelho, o Evangelho que transforma o pecador, o Evangelho que muda o coração das pessoas, a palavra que tem poder para mudar a vida de alguém, tirar essa pessoa do seu estado de condenação. Nós não podemos ser seletivos. E por quê? Porque nós não sabemos quem Deus quer salvar. Você sabe? Eu não sei. Eu posso evangelizar essa praça inteirinha e Deus não salvar ninguém. Essa praça está lotada, deve ter umas 200 pessoas ali. Eu posso pregar para todo mundo e ninguém se render ao Evangelho. Eu não sei, mas eu tenho que pregar. Eu não sei. Eu sei que Deus tem o seu povo na Tijuca. Eu sei que Deus tem o seu povo no mundo. Eu sei que Deus tem o seu povo. Eu sei que Deus tem o seu povo na China. Eu sei que Deus tem o seu povo. Então eu preciso pregar. Eu sei que Deus tem o seu povo no meu prédio, então eu preciso pregar. Eu sei que Deus tem o seu povo no meu colégio, então eu tenho que pregar. Eu não posso ser seletivo. Eu não posso escolher a quem amar e a quem não amar, a quem ajudar e a quem não ajudar. Eu sou o profeta de Deus, eu sou um servo de Deus. Eu sou alguém que fui separado por Deus, você foi separado por Deus para falar. Você recebeu a grande comissão, recebeu ou não recebeu, gente? A grande comissão não é para pastores meramente, é para todo crente. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É para mim e é para você. Se estivermos na praça e tiver um grupo ali, e você estiver falando, ou então nos aproximarmos, eu e você nos aproximarmos ali, não entra no mundo de falar, não, agora pastor, fala lá com eles, fala lá pastor, fala. Vai e fala, meu irmão, frouxo. Entende? Deus quer usar a todos nós. Eu tenho uma função na casa de Deus como pastor de ovelhas. Mas a grande comissão é para todos nós. Todos nós fomos chamados. Mas eu não sei falar direito. Fala aquilo que Cristo Jesus fez na sua vida. Fala da palavra de Deus. Fale do amor de Deus. Fale da graça do Senhor. Fale da misericórdia do Senhor que te alcançou. Pregue a palavra de Deus. É isso que você tem que falar. Não se preocupe com palavras bonitas, com a gramática perfeita. Não se preocupe com isso. A obra não é sua, é do Espírito. É Ele quem convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nós somos apenas seus servos, dispenseiros da graça de Deus. Segundo ponto, que o passado nos condena, o nosso telhado é de vidro quando somos tão capacitados e nós não nos dedicamos. Pense no profeta Jonas. Senta com Amós, senta com os profetas da sua época, senta com outros discípulos de profetas ou na escola de profetas, aprende, recebe de Deus dons, talentos, e ele, Jonas havia sido treinado no que havia de melhor nos seus dias. Sabe? Nos dias de hoje, não, Jonas estudou aonde? No seminário Martin Bucer. É mesmo? Estudou lá. Espetacular no seminário. Ele já fez trabalhos dos mais diversos. Ele, inclusive, sabe tocar e tudo, gente. O bichinho é bom. Ele é isso, sabe? Mas ele se recusou a se dedicar da melhor maneira possível, dando o seu melhor a Nínive, um povo que o Senhor desejava salvar. Ele não entregou aquilo que ele havia recebido. Os seus talentos, os seus dons, aquilo que ele havia recebido de melhor, ele não colocou em prática.
Nosso passado, nosso telhado é de vidro, nosso passado nos condena quando somos tão capacitados e nós não nos dedicamos na distribuição desses recursos, das nossas finanças, dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas habilidades, sejam elas físicas como intelectuais. Ficamos, retemos para nós mesmos. Deus chamou para isso? Deus não te salvou para você reter a salvação para você. Quem és tu? Quem somos nós? Você se acha o rei da cocada preta? Assim, lembra dessa? Porque a cocada preta ela é melhor do que a outra? Não entendo a razão dessa frase. O supra-sumo de tudo, sabe? Não, essa mensagem foi só para mim, para mais ninguém. Deus tem te dado dons, talentos, condições. E não é para que você enriqueça a si mesmo. Não é para que você vive nessa vida boa, maravilhosa. Não é. Esqueça isso. Deus não te deu dons e talentos para isso. Deus te deu dons e talentos para você compartilhar. Até mesmo a sua riqueza não é para você ficar desfrutando do bom e do melhor nessa terra meramente. Compreende isso? Isso nada tem a ver antes que venha um engraçadinho falar de socialismo, como é que é comunismo, não sei o que lá. Esquece esse negócio, não tem nada a ver com nada disso. É reino de Deus. Reino de Deus. Tem uns bobões aí que não sabem nada de Bíblia que diz que Deus é socialista, é comunista, é Jesus, né? Entendeu a Bíblia, meu filho. Isso aqui é a história da redenção. É a história da redenção. Mas Deus nos dá tudo que Ele coloca em nossas mãos. Ele coloca com um propósito, não apenas nós nos alegrarmos ou nos satisfazermos nessas coisas, preencher o nosso coração, mas coloca em nós para nós compartilharmos. E nós devemos distribuir aquilo que nós temos recebido. Inclusive, se você se julga muito inteligente, meu filho, se dedica, estude a palavra de Deus, seja excelente nas Escrituras Sagradas e se coloque à disposição do Senhor. Senhor, usa a minha vida. Eu tenho facilidade nessas áreas, ó Deus, então usa a minha vida. O que adianta? Você é um intelectual, mas está sentado no banco da igreja, não faz absolutamente nada para Deus? O que adianta isso? Ou então, minha condição financeira é excelente. O que adianta isso? Tem gente do teu lado passando fome e você não faz nada? A igreja está precisando comprar um imóvel, tu move uma palha, compra um imóvel para a igreja. Ó, palavra boa essa, né? Compreende? Eu sou excelente violonista. O que adianta isso? Você não move um dedo para tocar na igreja. Prefere ver o pastor Evandro nas lives tocando aquele nós foi lá do violãozinho, blang, 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 do que se mover para fazer alguma coisa. Ainda deve ficar criticando ainda, né? Ele toca muito mal. Erra a nota. Você estava falando com o Leandro, né? Uma dificuldade para eu fazer pestana. Gente, a mão dói, é um horror. Sai atrasado, né? Passa até aqueles irmãos que cantam segundos atrás, né? Você canta, o Senhor é a minha luz, sabe? A mesma coisa eu na nota, assim, vou tentando achar um negócio. A mesma coisa. Coloca aquilo que Deus te deu, meu irmão. Deus te deu dons, coloca à disposição do Senhor. Você tem habilidades, deixa Deus te usar, meu filho.
Você recebeu o evangelho, pregue, fale, anuncie. Ah, pastor, mas muita gente não vai me ouvir. Não importa, o importa é que você está cumprindo a grande comissão do Senhor. E o nosso passado, por último, nos condena quando um dia nós fomos chamados e agora estamos relutantes e fugindo de Deus. Você sabe o que Deus quer de você e você foge. E ainda fica nessa conversinha fiada, eu quero uma confirmação do Senhor. Você já ouviu uma vez, meu filho? Está fugindo. Jonas foi fiel ao responder ao chamado, fiel no cumprimento da primeira missão. Só que Jonas relutou e fugiu diante da segunda tarefa. Por quê? Porque não agradava ao seu coração. Só que Deus não nos chamou para conforto. Deus não nos chamou para ficarmos confortáveis. O chamado de Deus incomoda. Alegra em algum momento, mas incomoda, ele pesa. Já falaram isso para vocês? O chamado de Deus pesa sobre os ombros. Vai tirar de você, você vai perder algumas coisas. Você vai ter que fazer morrer a sua natureza. Você vai ter que entregar a uma cruz para carregar. Há um preço a ser pago. Vai ter que abandonar algumas coisas. Sabe aquele pecadinho que você está mantendo? Deus já falou para você, larga isso. Vai ter que abandonar isso. Jonas fugiu, porque a segunda pregação, o segundo chamado de Deus, agora era para os ninivitas. Isso é difícil, Senhor. Esse povo é chato, esse povo é mau, é inimigo de Deus. Eu não quero, Senhor, inimigo do meu povo. Eu não quero ir para lá. Deixa eles morrerem nos quintos dos infernos. Passado, meus irmãos, nos condena quando um dia Deus nos chamou, nos salvou, nos comissionou. Vivemos na alegria do primeiro amor, mas depois nós esfriamos. E ficamos como Jonas, à beira da morte, no ventre do peixe do nosso orgulho. Jonas, quem te viu, quem te vê? Lá atrás tu era um pregador. E agora, quem você é? Meu irmão, minha irmã, quem te viu e quem te vê? Lá atrás você estava cheio de alegria na casa de Deus, queria evangelizar, distribuir folheto, mandar para as redes sociais, chamar os irmãos, amigos, colegas, parentes para vir à casa de Deus. Você falava de Jesus sem a menor vergonha, sem o menor desprendimento. Agora você está cheio de frescura. Eu sou pastor, isso não é coisa que pastor faz. Quanta gente foi derramada sobre, quanta graça, foi derramada sobre a sua vida, quantos recursos foram entregues a você, quanta alegria você acabou esbanjando no início e agora, porém, o que se vê é uma pessoa relutante. Privilégios do passado, meus irmãos, devem servir não para nos acomodarmos ou para nos justificarmos da negligência do presente, mas para nos encher de fé, para prosseguirmos no discernimento e no cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E como nós precisamos aprender que uma coisa é começar e outra coisa é terminar. E sabe quem estará lá na glória celestial? Sabe quem desfrutará dos novos céus e nova terra? Os que perseveraram até o fim. Somente estes. Somente estes. Que tipo de crente você é? Dos que perseveram ou daqueles que retrocedem? Não importa o quão bem um dia você tenha começado, quão bem você por algum tempo continuou, mas o que importa é se você vai terminar bem. Faça parte
daqueles que terminam bem. Eu espero que você faça parte desse grupo. Você tem repartido a graça que você recebeu do Senhor? Você tem se dedicado com a capacidade que Deus te deu? Ou você está empurrando, procrastinando, empurrando com a barriga a vida, sabe? Hoje eu não quero fazer não. E eu quero terminar com um texto. Abram, por favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Em seguida nós vamos servir a ceia. Versos 7 a 11. 1 Pedro 4, versos 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Não deixe o teu passado te condenar. Não deixe o teu passado te condenar. Deus diz para nós: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Essa palavra é para você um peso? É uma acusação? Ou é uma frase que lhe dá alegria? Porque você continua fazendo aquilo que você fez no verão passado. Porque você continua servindo ao Senhor com a mesma alegria, a mesma graça, a mesma disposição, entregando os seus dons e talentos que você recebeu lá atrás e que você colocou em prática lá atrás. No primeiro amor, você evangelizava, pregava, visitava os irmãos, ligava para as pessoas, queria saber como elas estavam, ajudavam na igreja, ajudavam o pastor, procuravam se colocar à disposição para os trabalhos da igreja. Isso estava lá no teu passado. E no presente, como isso está? Curvemos as nossas cabeças agora. Deus e Pai, é fato que todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. É fato que todos nós temos telhado de vidro. É fato que nós pecamos em muitas coisas. E é com essa consciência de que nós somos pecadores que nós nos aproximamos da Tua mesa. É com essa consciência de que nós falhamos em muitos momentos é que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. Mas neste momento, Pai, não podemos deixar de descrever as nossas dificuldades. E não apenas descrevê-las, mas pedir a Tua graça sobre nós. A semelhança do profeta Jonas, Senhor, nós recebemos de Ti graça, nós recebemos de Ti o Evangelho, nós recebemos de Ti a mensagem que transformou a nossa vida, e confessamos que em muitos momentos nós não compartilhamos esta mensagem.
confessamos que em muitos momentos fomos seletivos na distribuição dessa mensagem. Fomos seletivos porque escolhemos o momento em que isso agredia ou agride menos a nós. Pregar para determinados grupos pode ser agressivo para o nosso coração. Mas isso não interessa, nós fomos chamados, comissionados pelo Senhor. Como discípulos, como servos, não temos como dizer para Deus: eu não quero. Sobre você foi derramado dons, foram derramados dons. Sobre todos nós foram derramados, o Senhor derramou dons. O Senhor operou nas nossas vidas, tem nos dado habilidades, capacidades, tem nos dado condições. Então, o que é que nós temos feito com tudo isso? Temos procurado fugir da inescapável presença de Deus? Isso é loucura. Temos dito para Deus, nós, os seus servos, escravos de Cristo Jesus, temos dito para Ele: este serviço eu não faço. Ou Senhor, eu quero cuidar da minha vida. Ou temos dito: Senhor, eu não quero abrir mão de tal pecado. Mesmo sabendo pela palavra de Deus que tal prática é errada, temos dito para Deus: Senhor, não quero abrir mão de tal coisa, por isso não me envolvo com o teu reino. Então questione a sua salvação, seja honesto nisso. Um servo não pode dizer ao seu Senhor: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Nós fomos chamados, nós fomos comissionados, então pregue. Eu só sei dizer Jesus salva, então diga: Jesus salva. Eu só sei dizer que Jesus é maravilhoso, Ele é bom na minha vida, Ele fez isso, Ele fez aquilo outro, Ele me deu isso, Ele me deu aquilo outro, eu era assim, eu era assado e Deus transformou a minha vida. Então diga isso, apenas isso. Mas não apresente desculpas para Deus e não tente fugir de Deus, porque é impossível. Eu não vou dizer que Ele vai te pegar na esquina, não, porque para onde você estiver, Deus estará ali. Você foi tão capacitado pelo Senhor, por que é que você não tem se dedicado? Você recebeu tantas coisas de Deus, por que é que você não tem posto isso a serviço do Senhor? Você já sabe, mas eu quero relembrar: tudo que você tem um dia passará. O seu dinheiro um dia não terá menor sentido, você estará num caixão e aquilo não terá mais sentido algum. Sua habilidade com música ou com tantas outras coisas, sua sabedoria, olha, as habilidades intelectuais, isso daí não terá sentido algum, porque um dia você será chamado à eternidade. Você tem recebido tanta coisa, coloque isso em prática. Não relute, não tente fugir. Você foi chamado pelo Senhor, você foi salvo pela graça. Então coloque em prática tudo aquilo que Deus te deu. Jonas já havia pregado uma vez, já havia anunciado uma vez a vitória do povo de Israel sobre os assírios, e agora diante dos ninivitas, porque a mensagem não lhe caía bem, porque ele queria que os ninivitas sofressem o juízo de Deus, então ele se recusa a anunciar aquilo que Deus manda ele anunciar. Que não seja assim conosco, de um dia termos feito a vontade de Deus, mas agora vivermos aquém, não colocarmos aquilo que o Senhor nos chamou para colocar em prática.
Que Deus tenha misericórdia de nós, ó Pai. E é dessas coisas que nós nos arrependemos neste momento, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas tentativas de fuga, dos momentos em que nós tentamos, ó Pai, enganar, tentamos, ó Senhor amado, fugir das responsabilidades que nós recebemos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós foi chamado para ficar sentado em banco de igreja, nenhum de nós recebeu a grande comissão do Senhor para ficar sentado num banco de igreja. Que Deus nos perdoe, que Deus tenha misericórdia de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos distribuir os elementos do Senhor.